Boa noite ao público que nos assiste. Essa é uma votação fundamental que, como falou, excelente analogia aqui do meu companheiro de bancada Toninho, se fosse um jogo de futebol, definiria um pouco aí as regras do jogo, né? A LDO estabelece as diretrizes orçamentárias e as prioridades para o ano de 2023. Eu queria, de novo, voltar a dizer que os meus colegas já têm dito, mas é muito importante isso entrar para todos os vereadores e que o público saiba. São Paulo, poucas vezes esteve com caixa tão grande. Poucas vezes teve tanta folga do ponto de vista orçamentário para poder desenvolver políticas públicas, pensar novas ideias, fazer investimentos, investir em projetos que muitas vezes podem ser mais custosos, mas que são ideias inovadoras, por exemplo. Então tem muito espaço orçamentário para São Paulo fazer isso, só que parece que essa não é a intenção, parece que essa não é a ideia, né? E é uma coisa que, a única coisa que a gente pode concluir de fato é que se está fazendo caixa para chegar ali no último ano de governo e tentar colocar um monte de obra, um monte de gasto completamente sem planejamento. Só que eu vou dizer uma coisa para o prefeito de São Paulo. As pessoas não são bobas. As pessoas não são bobas. Isso não funcionou direito na última eleição. Vocês sabem muito bem que na última eleição teve toda uma tentativa para, enfim, fazer de novo essa mesma prática e não caiu tão bem assim. Não caiu também assim, então isso é uma coisa importante para vocês saberem. Se de fato a ideia é para, enfim, criar uma gestão que pareça uma gestão que faz investimento público, tem que começar de agora. Isso não está acontecendo. A gente acabou de votar um projeto que poderia ser uma vitrine gigantesca para São Paulo, líder de governo. Né? Uma vitrine enorme, bom prato paulistano, auxílio, alimentação, um monte de política de combate à fome que é fundamental. Mas colocou ali no meio um projeto que era uma bolsa para quem abrigasse uma pessoa em situação de rua na sua casa sem nenhum critério. Quer dizer, para que você vai misturar as coisas dessa forma, quando se poderia ter investimentos fundamentais para a cidade de São Paulo? Então são coisas que de fato a gente não entende. Sobre aqui a LDO, a gente agradeço ao relator da LDO, o vereador Marcelo Messias, que acrescentou, que acolheu muitas das emendas que a gente apresentou, das sugestões que a gente apresentou. A gente apresentou uma das que a nossa bancada, em especial o meu mandato, colocou, é que se tenha metas. A gente está, Riva, com esse caixa em São Paulo e seria importante ter metas para diminuir esse superávit nas regiões que têm menor IDH. Então a gente sabe quais são os bairros com menor IDH, os bairros mais periféricos, os bairros que precisam de mais investimento. Seria plenamente possível fazer metas de gasto proporcionais para que se gaste mais nos bairros periféricos. Seria uma possibilidade. Isso é algo que está colocado. Outra possibilidade que a gente colocou são investimentos em projetos que gerem maior igualdade na cidade de São Paulo. Igualdade econômica, igualdade de gênero, igualdade racial. Tem aí a possibilidade, foi uma emenda que coloquei, para que se tenha um parque de memória negra e indígena em São Paulo, em que a gente consiga falar da contribuição para a formação social de São Paulo, dos povos negros e indígenas. Isso seria muito simples de fazer, seria muito barato de fazer e seria um ganho cultural gigantesco. Os investimentos em cultura precisam ser muito, muito, muito valorizados e não está tendo valorização. Não está tendo gasto que se poderia ter em museus, em casas de cultura, no teatro municipal. São Paulo, eu acho que é a cidade que tem maior potencial turístico desse país. Deste país. E é uma cidade que poderia ganhar muita receita com turismo, mas muita. Tem os monumentos mais interessantes, tem uma história riquíssima, tem uma história longa e não tem investimento sério em turismo na cidade de São Paulo. Parece que é algo que se deixou para a iniciativa privada fazer. Então isso também foi colocado como proposta, eu queria muito que isso fosse acolhido. E finalmente, para falar sobre o método da LDO, eu mais uma vez questiono aos senhores vereadores, eu estou aqui faz 1 ano e meio, quase 2 anos. Eu sou vereadora há pouco tempo nessa casa, mas é a segunda LDO, a votação de LDO que eu estou participando. E eu fico muito surpresa que não se faça um debate sério entre as emendas dos vereadores e a prefeitura. Parece que o esquema é o seguinte, todo mundo vai aqui apresentar as emendas, vai chegar lá na prefeitura, beleza, vai passar, vai aprovar, vai chegar na prefeitura e o prefeito vai vetar em bloco. Ué, por que a gente não faz um debate? Por que a gente não consegue, para o próximo ano, fazer um debate real e respeitando todos os vereadores aqui da casa, de que indicações para a LDO podem ser executadas de fato? Se tem isso, não é para a oposição.
Se tem, de fato, alguma negociação para que o prefeito acolha as sugestões do legislativo, deve passar só pela base, porque por nós não passa. Isso é uma coisa também muito simples de fazer. Todos os vereadores estão com as suas emendas para a LDO, suas ideias, suas propostas para se compor a LDO que vai ser aprovada com o nosso voto contrário. E a gente sabe, isso é dito aqui pelos vereadores, é dito que vai ser aprovado e que vai chegar no prefeito, vereador Daniel, e que ele vai vetar em bloco. Por que a gente não consegue começar de antes e conseguir pensar se vai ser uma emenda, se vai ser 2 emendas, qual vai ser o teto orçamentário de cada emenda? Vai ser possível uma emenda, sei lá, um equipamento público de indicação. Estou concluindo, vereador. Se vai ser para cada vereador uma sugestão de equipamento de até tal orçamento anual. A gente poderia fazer algo assim, mas desse jeito, dessa forma, mais uma vez, mostra que o Legislativo é uma casa com cada vez menos possibilidade de ter inserção real e de ter propostas para a cidade de São Paulo. É isso. Obrigada, presidente. Próximo vereador para encaminhar para discutir a matéria, o vereador Sidney Cruz. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência, os nobres vereadores, público que nos acompanha.